Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês 2 livros. Na verdade, eles fazem parte de uma coletânea de livros. Se eu não me engano, são seis livros. Esses livros aqui, eles são oferecidos nas ETECs, aqui em São Paulo. Esse livro aqui, ele já tem acho que uns 10 anos, não sei quanto tempo faz. Então eu não sei se ainda é essa mesma edição que é ofertada. Mas esse aqui é o volume 1. Edição de 2011. Então faz mais de 10 anos que esse livro foi publicado. Mas eu não fiz o curso em 2011 não. Eu acho que eu não fiz, eu não me recordo. Essa coletânea de livros aqui faz parte do curso de eletrônica. Deixa eu ver aqui se fala, ó. Eu não tô achando. Os outros livros estão guardados em outro lugar. E eu só peguei 2 porque é o início de tudo, né? Aqui, ó, tá explicando. Na verdade, eu recebi esses livros e eu nunca cheguei a utilizá-los. Eu estudava só com o conteúdo que os professores passavam nas aulas, né? O que é uma pena. Na época eu não era tão madura, né? Não tinha tanta noção de muita coisa e hoje eu teria feito tudo de forma bem diferente. Tô gravando esse vídeo aqui em torno de 6 horas da tarde, então tem bastante barulho na rua. Peço desculpas, mas eu quase não consigo gravar vídeo e postar, então eu tô dando meu melhor, tá bom? Agradeço a compreensão. Esse aqui é um material de apoio, né? Acabou que nunca me apoiou, né? Eu nunca utilizei. Por vacilo da minha parte. Aqui tem o sumário. É um livro bem grande, tem 250 páginas. Esse aqui, pelo que eu entendi, você vai seguindo, né? Do livro 1 pro 2 pro 3. Lá nós tínhamos aulas de diversas matérias concomitantes. Então, a gente não tinha, por exemplo, todo o livro 1 e depois o livro 2. A gente tinha um pouco do 1, um pouco do 2, um pouco do 3. E aí, ia indo, né? Porque, por exemplo, se você olhar aqui, ó, essa aqui já é eletrônica analógica. Uma coisa complementa a outra, só que você precisa de alguns conceitos antes de começar a outra, sabe? Então... Opa! Quase caiu, desculpa. Aqui, ó. Aqui na parte de apresentação, ó. Em cursos anteriores, abordamos os temas circuitos elétricos em corrente contínua e em corrente alternada. Essa parte aqui já mostra que foi lido o livro número 1. Então, eu acredito que é uma continuação, entendeu? Mas, vamos voltar pro 1. Eu tava pensando em fazer alguns vídeos relacionados à eletrônica. Não é uma área que eu segui. Na época não me interessou tanto, mas hoje em dia eu vejo que é algo muito bacana e muito interessante. É o tipo de livro que eu leria nas minhas horas vagas, assim, sabe? Para apenas adquirir conhecimento mesmo, porque é algo muito interessante. Aqui tá o sumário, né? Bom, aqui no sumário... Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a imagem. Não sei se vai melhorar muito. Bom, aqui no sumário, começando bem do comecinho. Capítulo 1. Conceitos fundamentais. Descobertas fundamentais. Vamos ver o que são essas descobertas fundamentais. Aí aqui tem toda a explicação, né?
bem do início mesmo, para depois ir para a parte de resistores, potência, soma de resistores, cálculo de resistência, associação de resistores, se é resistor, transistor, resistência em série, em paralelo, esse tipo de coisa. E se eu não me engano, esse assunto ele cai no ensino médio também. Geradores e receptores, ó. Muita coisa eu já nem lembro mais, porque eu não levei o curso tão a sério quanto deveria, que é uma pena. Mas uma coisa ou outra eu ainda lembro. Análise de circuitos elétricos básicos, foi o que eu comentei, circuito em série em paralelo. Isso aqui, se eu não me engano, cai no ensino médio. Leis de Kirchhoff, não lembro isso aqui. Esse nome eu já ouvi, mas eu não lembro como era. Análise de malhas pelo método de Maxwell. Superposição de efeitos. Tem muita coisa que eu não faço ideia. Enfim, essa parte aqui é tudo a introdução, né, do curso. Aí tem o desenho também ao lado, ó, que indica o conceito fundamental. Essa aqui é a parte de modelo atômico, de cargas elétricas, campos elétricos. Aqui mostra os transistores. Eu acho que é transistor, não me recordo. Aqui um resistor. Isso aqui eu lembro. Isso aqui é uma pecinha que você gira essa parte aqui, ó. Você aumenta ou diminui, né? Ah, eu não lembro o nome disso aqui. Resistência do chuveiro, ó. Aqui uma bateria aqui embaixo. Aqui baterias também. Aqui é a bateria de corrente alternada. Um metrô, outro metrô aqui embaixo. E é isso. Então, ó, vamos ver a parte de descobertas fundamentais. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês conseguirem ler melhor. Na verdade, eu vou ler e vocês vão ouvir. Tem bastante coisa de descobertas. Vamos lá, desde o começo. Desde o início dos tempos, o ser humano tem contato com fenômenos elétricos da natureza. Talvez os primeiros deles tenham sido os raios, que consistem em descargas elétricas entre nuvens carregadas e a Terra, das quais resultam os eventos luminosos conhecidos como relâmpagos e os acústicos, trovões. Mesmo com a eletricidade presente na vida das pessoas e de quase tudo o que ocorre no planeta, participando do funcionamento de nosso organismo, de nossos movimentos, assim como do de todos os seres, levou muito tempo até que tivéssemos conhecimentos suficientes para classificá-la como manifestação da matéria com determinadas características que a transformaram em ciência. O primeiro registro do efeito atrativo da eletricidade data dos anos 600 a.C., na Grécia Antiga. Tales de Mileto, considerado o primeiro físico e matemático grego, observou que o âmbar amarelo, uma resina fossilizada de árvores, depois de atritado com a pele de carneiro, atraía pequenos pedaços de palha, tecidos, penas de aves e outros materiais. Surgia aí o conceito de eletrização. Eu vou fazer algumas anotações aqui enquanto a gente vai lendo, tá bom? Eu particularmente gosto de fazer anotações nos meus livros.
Então, quem descobriu a eletrização foi Tales de Mileto. Aqui, ó, em 600 a.C. Eu vou lendo e depois a gente volta para ler toda a linha do tempo. A palavra grega para âmbar é electron, termo que, séculos mais tarde, daria nome às pequenas partículas que constituem os átomos, os elétrons, a base da eletricidade que se conhece hoje. Olha só que interessante. Como as coisas fazem sentido, né? Uma coisa liga a outra. Por que o elétron chama elétron, né? Porque veio dessa palavra grega âmbar, que veio dessa eletrização do movimento de atritar essa resina da árvore em pele de carneiro, em pedaço de palha. Na verdade, falei errado. Você atrita essa resina de árvore na pele de carneiro e com isso atrai pequenos pedaços de palha. Então a palavra elétron, ela surgiu da palavra âmbar. Os vizinhos, os cachorros aqui estão fazendo bastante barulho. Em meados de 1745 surgiram o primeiro circuito elétrico e o primeiro capacitor, chamado garrafa de Leyden. Garrafa de Leyden, primeiro circuito elétrico, primeiro capacitor. Eu comprei, só fazendo um adendo aqui, eu comprei um adaptador para usar no celular com o microfone que eu tenho, binaural. Só que esse adaptador deu errado, então eu tô gravando com o microfone do celular mesmo. Vou ver se eu compro outro adaptador e tento novamente. Garrafa de Leyden. Deixa eu fazer o círculo direito aqui, garrafa de Leyden. É também desse período a primeira notícia de morte causada por descarga elétrica. A vítima foi um professor da Universidade de Leyden, na Holanda. Acredito que esse professor tenha descoberto, né? Mesmo com poucas referências sobre fenômenos relacionados à eletricidade, o cientista norte-americano Benjamin Franklin iniciou em 1752 os primeiros estudos dos raios. Verificou que havia dois grupos de corpos eletrizados e que corpos do mesmo grupo se repeliam e de grupos diferentes se atraíam. Então ele estava estudando o raio. Assim atribuiu os sinais negativo e positivo para distinguir os integrantes desses grupos. Em 1786, Alcide Hans, um médico e professor de anatomia italiano Luigi Galvani, observou contrações musculares nos animais quando expostos à descarga elétrica de uma garrafa de Leyden. Ele também descobriu que metais diferentes em contato com o tecido animal produziam eletricidade. A partir daí, as pesquisas com eletricidade avançaram até a invenção da pilha pelo cientista Alessandro Volta. Isso foi em 1786. Eletricidade animal versus eletricidade metálica. O Volt é uma homenagem a este físico italiano, inventor da pilha. Ele acreditava que os tecidos dos seres vivos não eram imprescindíveis para gerar eletricidade. Não eram imprescindíveis. Ao contrário de seu contemporâneo Luigi Galvani, ambos precursores dos estudos nesse campo. Formaram-se, então, duas alas de pensadores.
a dos que acreditavam na eletricidade animal e a dos que defendiam a existência da eletricidade metálica. Em 1820, o francês André-Marie Ampère realizou as primeiras experiências sobre a influência do movimento das cargas elétricas, corrente elétrica. Em 1827, publicou o resultado de várias pesquisas sobre a teoria dos circuitos elétricos. No mesmo ano, o físico alemão Georg Simon Ohm apresentou suas leis relativas à resistência elétrica dos condutores. Essa é a lei de Ohm, como a gente diz. Em 1850, Gustav Robert Kirchhoff divulgou seus estudos sobre as correntes e tensões em circuitos elétricos. Esses trabalhos formam a base da teoria de circuitos elétricos, utilizada nas áreas de eletricidade, eletrônica, telecomunicações, máquinas elétricas, sistemas de potência, etc. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, acho que é assim que se fala, descobriu que a corrente elétrica produz campo magnético, observando que quando uma corrente elétrica passava por um condutor, ocorria deflexão na agulha de uma bússola localizada em suas proximidades. Em 1831, Michael Faraday constatou que o inverso também ocorre, ou seja, quando se faz o campo magnético nas proximidades de um condutor variar, também se gera energia elétrica. Essa descoberta levou ao desenvolvimento dos geradores de corrente contínua e de corrente alternada, dos transformadores e à criação do sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica pelas primeiras grandes empresas do setor elétrico no final do século XIX. Por volta de 1840, as primeiras lâmpadas a arco começaram a ligar algumas cidades. Lâmpadas a arco. O que era uma lâmpada a arco? Esse tipo de lâmpada produzia um arco elétrico luminoso entre duas hastes, pouco eficientes e geradoras de calor insuportável e fumaça. Foram substituídas com vantagem pelas lâmpadas incandescentes a partir de 1880, sucedendo o lampião a gás, usado até então na iluminação pública, nas empresas e nos domicílios. Posteriormente, desenvolveram-se as lâmpadas de descarga, em que o arco ocorre dentro do bulbo de vidro, ou quartzo, preenchido com gás, mercúrio, sódio, etc. Por sua elevada eficiência energética, essas lâmpadas vêm substituindo as incandescentes na maioria das aplicações. É desse período a invenção que revolucionou o uso da eletricidade. A lâmpada elétrica incandescente, a criação mais conhecida do cientista norte-americano Thomas Edison. Acredito que todo mundo já ouviu falar sobre esse cientista Thomas Edison, que ele criou a lâmpada, essa lâmpada incandescente, e percebeu a necessidade de desenvolver também um sistema de geração e transmissão de energia. Nessa época, muitos cientistas e até leigos voltaram seu interesse para o estudo da eletricidade, o que foi acompanhado por um crescimento vertiginoso no desenvolvimento de aplicações que fazem parte do nosso cotidiano: as transmissões de TV, telecomunicações, computador, equipamento hospitalar, sistema de iluminação, sistema de transporte, entre outros. Então aqui nós lemos as descobertas fundamentais que guiam todo esse estudo da eletricidade e de todas as outras áreas, né? Vamos olhar aqui, ó, a linha do tempo. Deixa eu colocar
Tales de Mileto, em 600 a.C. Ele viu o âmbar tritado com um pedaço de pele de carneiro, né? Em 1742, inventando o primeiro capacitor ou condensador, a chamada garrafa de Leyden. Em 1752, o jornalista, inventor e cientista Benjamin Franklin realiza experimento com raios, identificando a natureza elétrica destes e os dois tipos de carga elétrica, a positiva e a negativa. Em 1820, as primeiras experiências do francês André Marie Ampère com a corrente elétrica. Em 1825 a 27, o matemático e físico George Simon estabelece as leis relativas à intensidade da corrente elétrica. Em 1876, patente do telefone é concedida a Graham Bell. Em 1879, Thomas Edison constrói a primeira lâmpada incandescente. Em 1883, em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, é a primeira cidade brasileira a receber iluminação pública de origem elétrica. Isso eu não fazia ideia. Em 1887, primeira transmissão de ondas de rádio por Henrique Hertz. Em 1928, primeira transmissão de televisão por ondas de rádio. Em 1846, primeiro computador com 18.000 válvulas e 3 toneladas. O computador chamava ENIAC. Em 1947, invenção do transistor semicondutor. Em 1977, criado o computador pessoal. Em 1991, telefonia celular digital. E aí, a gente inicia o capítulo 1 com conceitos fundamentais. Eu vou finalizar esse vídeo para ele não ficar tão grande.